escanteio, Fabrício meteu, bateu, fechado, bola na boca do gol, Marcos Olá pessoal, o canal 87 é do esporte, estamos mais uma vez aqui juntos e para falarmos sobre o Campeonato Brasileiro de 1987, né, que é sempre bom lembrar, é uma exclusividade do Esporte Clube do Recife, né? Pois bem, hoje estamos aqui programa de hoje para falarmos da qualidade técnica daquele time do Sport Clube do Recife, e ao contrário, né, do que a grande imprensa apregoa ainda hoje, quer dizer, não é que apregoa, mas omite, ela não fala, né, da capacidade técnica, tática do time do Sport em 87, né? Sempre destaca o outro lado, né? O time do Flamengo, né? Fala da Sele Flaco, né? Como, né? Principalmente a Rede Globo de televisão, e esquece, por exemplo, que no próprio Sport havia pelo menos 4 jogadores com passagem pela seleção brasileira e inclusive vestindo a camisa do Sport, né, como foi o caso de Betão. E esse mesmo time do Sport, né, montado por Emerson Leão, foi a base do time de 88, que fez uma excelente campanha, foi eliminado pelo campeão, que viria a ser o campeão, né, o Bahia. Dentro da Fonte Nova, foram 2 jogos, 2 empates, um na Ilha do Retiro, 1-1, o outro na Fonte Nova, 0-0, no tempo normal, 0-0 na prorrogação. E essa equipe também foi a base do vice-campeonato, né, da Copa do Brasil em 1989. Então, por isso tudo, vocês podem observar que era realmente um grande time, né? Não tenho qualquer receio em falar isso, era uma grande equipe, um grande time, um timaço na verdade, que fez frente aos clubes, né, do módulo verde no ano subsequente, né, ou seja, no Campeonato Brasileiro de 88, 89, enfim. Então, eu tenho aqui hoje, além de entrevistas com jogadores, né, de 87, trago também de volta aqui o nosso amigo, escritor pernambucano, Maurílio Albuquerque Cunha, que é autor do livro A Saga da Primeira Estrela Dourada, e ele vai falar sobre esse time do Sport que foi preparado, montado por Emerson Leão, tá certo? E na sequência, como eu já falei, entrevistas, e no próximo programa, né, vamos abordar, ou nos próximos programas, vamos abordar as questões jurídicas, né, que, claro, que pesaram muito naquela época, e abordaremos também, falaremos, né, de novo, o regulamento e tal, tá certo? Mas agora, hoje vamos abordar somente sobre a qualidade técnica, tática daquela equipe maravilhosa do Sport Clube do Recife. Outro grande mito que se criou, foi encampado pela grande imprensa. Aliás, parabéns mais uma vez, Costa Filho, pelo título do seu livro. Realmente aquele campeonato foi o Sport contra a grande imprensa. Isso prossegue desde 1987. Bem, outro grande mito era a respeito dos elencos. Como eu disse anteriormente, se falava em grandes times quando se ia falar em grandes clubes. Porque grandes times tinham nos 2 módulos. O módulo amarelo, que é o que mais interessa a gente nesse momento, o Guarani dispensava comentários. Mas só para relembrar, no time do Guarani tinham 5 jogadores
de seleção brasileira. A começar por Ricardo Rocha, capitão do Tetra, cantado em verso e prosa também. Marco Antônio Boiadeiro, Paulo Isidoro, João Paulo e Evair, um dos artilheiros mais festejados do Brasil, tricampeão brasileiro Evair. No Bangu, que o Sport, contra quem o Sport disputou a semifinal, era um clube bastante endinheirado, tinha sido campeão naquele ano da Taça Rio, derrotando o Botafogo em pleno Maracanã por 3-1. Contava com jogadores de seleção brasileira também, como Marinho, Artuzinho e, pasme, Mauro Galvão, um dos maiores zagueiros da história do futebol brasileiro. Tricampeão brasileiro. Figura carimbada na seleção brasileira. Antes desse jogo contra o Bangu, torcedores arremessaram uma pilha, onde caiu em cima do presidente Castor de Andrade do Bangu. E Leão chegou na vestiária dizendo: o capitão já caiu, agora vamos em cima dos soldados, né? Para poder a gente conseguir. E graças a Deus a gente conseguiu o resultado positivo. Chegamos à final do campeonato, onde conseguimos ganhar por 1-0 o gol de Marco Antônio, que eu considero hoje esse título o do maior na história do esporte. E pelo lado do Sport, além de ter no banco o técnico tricampeão mundial, Emerson Leão, como jogador, tinha no seu elenco 3 jogadores com passagem pela seleção brasileira, como Robertinho, que também tinha 2 títulos nacionais, um título brasileiro pelo Flamengo e um pelo Sport, Ribamar, que dispensa comentários também no meio de altíssima qualidade, e Betão, o melhor lateral direito que eu já vi jogar no futebol pernambucano. Ele não cruzava, ele dava passe, como se estivesse dando com a mão. Betão, como eu disse, era um dos componentes da nossa portentosa defesa. A defesa que tinha, além de Betão, Estevão Soares, nosso grande capitão, que também já tinha um título de campeão brasileiro pelo São Paulo. Para vocês verem, tinha jogadores tarimbados, campeões brasileiros, acostumados a decisão. Não ia tremer para o Flamengo ou para o Inter que viesse para cá. Não tremeria para time nenhum. Ao lado de Estevão, Marco Antônio, o autor do gol do título, do qual saiu um exocet de sua cabeça, no dizer de Roberto Queiroz. E Marco Antônio também tinha passagem pela seleção brasileira, mas de juniores, vamos deixar de lado. Completando a zaga, Zé Carlos Macaé, um grande jogador. Não só no tamanho, tinha quase 2 metros de altura, mas na raça, no voluntarismo e também na técnica. Ele é um lateral tipo Cafu. Atacava e defendia com rapidez, subia e descia com muita rapidez, até porque tinha pernas gigantes. Infelizmente o Zé Carlos Macaé se foi precocemente, quando em 88 comemorava o título do Sport na viagem a Caruaru. Bem, no meio de campo nós tínhamos Rogério, que tinha um excelente tempo de bola, um grande volante. Tanto que foi campeão brasileiro em 87 pelo Sport e vice-campeão da Copa do Brasil também pelo Sport em 89. Sua qualidade é inquestionável. Ribamar, como eu disse, dispensa comentários. E completando o meio campo tinha um Zico, nada menos que Zico. Opa, mas o Flamengo não ganhou nenhum título. O Flamengo não ganhou, mas Zico ganhou. Então o Sport tinha o seu Zico. Não era o galinho de Quintino, não era tão festejado, mas era bom de bola, um bom cabeceador. Botou no banco o Ademir Lobo, que tinha vindo do Botafogo, onde ficou no Náutico, campeão, passou 6 anos no Botafogo, mesmo assim ficou no banco do nosso Zico, em 87. Para completar, no ataque nós tínhamos Robertinho, que durante 5 anos defendeu a seleção brasileira, considerado um dos melhores atacantes do Brasil na década de 80. Veloz, habilidoso, deixava as zagas perturbadas. E fora campeão brasileiro também pelo Flamengo, em 83. Daí você teria guardado o Robertinho. Nando como centroavante, que tinha vindo da base do Sport, alto, não era nenhum grande jogador, mas fazia a função dele como deveria ser feito, botava a bola para dentro. Também foi vice-campeão em 89, quando marcou um golaço, dando um banhadinho da seleção brasileira, dentro da área. E completando o time, na ponta esquerda vinha Neco. Era um coringa. Onde Leão precisasse, ele jogava. Exímio batedor de pênalti. Nunca vi Neco perder um pênalti. Aí termina o elenco do Sport. Por falar em Neco, Neco entrou no time em substituição, para você ver a força do Sport na época. Neco substituiu nada mais nada menos do que Éder Aleixo, um dos gênios da seleção canarinha em 1982. Éder, em 87, fazia parte desse elenco do Sport, mas antes de começar o campeonato se transferiu, saiu do Sport e Neco assumiu o posto. Esse era o elenco do Sport. Eu acho importante fazer só
uma rápida explanação sobre, né, grande imprensa e grande mídia, né? Eu sei que talvez, né, nem seja tão importante tocar nesse assunto, mas, rapidamente falando, fazendo essa distinção, né? Grande imprensa, entendemos aqui, como os grupos, os grandes conglomerados de comunicação, né, as redes, no caso, né, o Grupo Globo, né, os jornais, destacamos aqui os 4, né, que nós pesquisamos durante o mestrado em jornalismo profissional pelo UFPB, ou seja, a Folha de São Paulo, o próprio o Globo, o Jornal do Brasil, Folha de São Paulo, a Revista Placar, os tradicionais, né? E, claro, os telejornais, né, os programas radiofônicos, né, sobre jornalismo esportivo, evidentemente, né? E, enfim, isso aí é o que podemos dizer grande imprensa. Já a mídia de um modo geral, a grande mídia, né? Aí vale tudo. Todos os programas, o que você pensar, né? Os programas que, porventura, nem mesmo especializados em esportes, mas tocando no assunto, né? E, claro, massificando a ideia do Flamengo campeão, né? Então, isso aí teve um peso tremendo. E para reverter isso, o processo continua. Do livro Esporte versus Grande Imprensa, onde conta toda a história desta guerra, né, travada vamos dizer assim, idealizada pelo Flamengo, querendo tomar o título do esporte. E essa guerra, onde teve várias batalhas, né, com CBF, FIFA, Justiça, mas o esporte foi consagrado, de fato e de direito, campeão brasileiro. E este livro aqui serve para todos os torcedores de todas as gerações, inclusive o da década de 80, porque acompanhou os jogos, né, todos os detalhes dos jogos, mas não sabe os detalhes da briga que houve judicialmente. E esse livro conta toda essa história. E esse programa que o Costa Filho idealizou serve, né, para atualizar tanto o torcedor da década de 80 como a nova geração, onde não sabe o que ocorreu, os detalhes que teve para o esporte ser consagrado campeão brasileiro. Foi uma guerra de vários anos, né, onde muito problema, né, na justiça, onde o Flamengo queria tomar o título. E este programa vai deixar o torcedor atualizado, o torcedor dessa nova geração, onde o esporte foi consagrado de fato direito campeão brasileiro. No próximo programa, ou nos próximos programas, temos sido cobrados, mas vamos tocar assim no aspecto jurídico, né? Afinal de contas, o Campeonato Brasileiro é marcado também, talvez até mais ainda, né, por essas questões, essas disputas no campo judicial, né? Então, como foi um dos temas, né, abordados no meu livro, o livro Reportagem Esporte versus Grande Imprensa, desde 1987, então, claro que vamos abordar, sim, vamos tratar aqui, inclusive, temos uma entrevista com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, o relator do processo, né, e finalmente encerrou essa história sobre se alguém ainda tinha alguma dúvida, né, sobre quem era o campeão brasileiro de 87, o próprio relator, o ministro Marco Aurélio Melo, como eu sempre faço questão de enfatizar, sócio, né, de carteirinha do Flamengo, e ele votou favorável ao esporte. Para vocês, né,
podem ter uma ideia de que realmente o Sport é o legítimo, é o único campeão brasileiro. Isso é algo exclusivo do rubro-negro da Ilha do Retiro. Mas voltamos com o Maurílio Albuquerque Cunha, tratando ainda daquela equipe que encantou não só a torcida do Sport Clube do Recife, mas o futebol brasileiro naqueles 3 anos, entre 87 e 89. Esses eram os elencos do módulo amarelo. Não tinha nada de time de segunda divisão. Todos eram de primeira divisão, desde o início da década de 80. E para falar do elenco do Sport em particular, várias coisas provam a sua qualidade. Além do título de 87 em cima do invejável elenco do Guarani. Invejável mesmo, era um dos melhores elencos do Brasil, disparado. Mas o Sport bateu o Guarani. Para falar da categoria da nossa defesa, do quão intransponível era a nossa defesa, o Guarani tinha um quarteto de ataque de seleção. Marco Antônio Boiadeiro, Evaí, João Paulo e Catatal. Só conseguiu fazer 3 gols no Sport em 5 jogos em 1987. E nem um gol na Ilha do Retiro, onde éramos realmente praticamente imbatíveis. E quando passava pela zaga, lá estava Flávio. Era um goleiro que tinha vindo da base, mas que tinha sido muito bem orientado pelo seu antecessor, Emerson Leão, um dos maiores goleiros da história do futebol mundial. Bem, esse elenco era tão bom que quase que papa o bicampeonato de 1988. Faltou pouco, viu? Fez uma excelente campanha. Tanto que no segundo turno da primeira fase, foi o primeiro colocado da chave, à frente de Flamengo e de Internacional. Coincidência ou não, os 2 finalistas de 87, que não quiseram ir a campo. Podiam ter feito um grande cruzamento, mas preferiram não ir para campo. Perderam a chance de tentar ganhar do Sport em Ilha do Retiro. Era difícil, mas podia. Eram jogos duros. Bem, em 1988, como eu disse, chegamos perto. Caímos nas quartas de final, perante o Bahia, em plena Fonte Nova. Eu estava lá. O Bahia, que derrotou o Sport, foi o campeão brasileiro de 1988. E o Internacional, jogando a final com o Bahia, perdeu para o nordestino baiano. Em 1989, 2 anos depois, o Sport papou o vice-campeonato da Copa do Brasil. Perdeu para o Grêmio na final, com o Olímpico lotado, mais de 60 mil pessoas. Mesmo assim, 2-1 e uma arbitragem bastante polêmica do senhor José de Assis Aragão. Por muita gente chamado de José de Assis Aladrão. Mas, com tudo isso que eu reportei, dá para vocês terem uma ideia de que o elenco do Sport era fortíssimo, de que os mitos criados nada tinham a ver com a verdade. Digo mais uma vez, fomos campeões brasileiros de 1987, de fato e de direito. E a partir daí, no auge da vibração, Eunitônio Pereira eternizou, em pequenas estrofes, essa história de dentro de campo e fora de campo. Ao cantar no hino da vitória, que dizia mais ou menos assim: foi o rugido destemido do esporte que fez de Pernambuco campeão do meu Brasil. Nos gramados venceu contra quem jogou, e nos tribunais deu em quem fugiu. Saudemos, com orgulho e destemor, Sport, campeão do Brasil. Após essa explanação de Maurílio, chegamos ao final, né, do nosso programa, o 3º programa, e desde já fazendo o convite para os próximos programas, inclusive, como eu prometi, né, teremos uma entrevista exclusiva com o responsável pela montagem daquele time do Sport, o Sport de 87, o professor Emerson Leão. Já tivemos contato com ele e brevemente ele estará mandando material e essa entrevista chegará para você, internauta, não só o torcedor do Sport Clube do Recife, mas você que admira o futebol brasileiro e que, evidentemente, quer saber mais sobre essa conquista do Sport Clube do Recife, sobre o Brasileirão 87, aquele que é conhecido como o mais famoso, né, a mais famosa edição do campeonato mais importante do calendário nacional. Até lá, até a próxima, se Deus quiser. Bateu, fechado, bola na boca do gol, Marco Antônio!